Consumo de itens de supermercado nos lares brasileiros cresce 1,16% em agosto, em comparação ao mesmo período do ano passado. Morreu hoje, aos 84 anos, o escritor Armando Freitas Filho, considerado um dos principais poetas brasileiros. Ganhador dos prêmios Afonso Guimarães, da Biblioteca Nacional, e Jabuti, ele sofria de problemas respiratórios e estava em casa no Rio de Janeiro. Entre as obras mais conhecidas dele estão Palavra, A Mão Livre e Arremate. O artista deixa esposa, 2 filhos e 2 netos. Exame de arcada dentária comprovou que o corpo encontrado em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é de Anique Herdi. O assassino confesso da advogada indicou o local onde ela foi enterrada e concretada. O corpo foi encontrado na noite de ontem, concretado na garagem da casa de Lourival Fatica, em Teresópolis, na região serrana do Rio. A operação da Polícia Civil aconteceu no mesmo dia em que ele prestou depoimento ao Ministério Público, informando onde teria enterrado o corpo de Anique Herdi, de 54 anos. Fatica afirmou que era amante da advogada e que o crime foi encomendado pelo marido dela, Benjamin Herdi. A Polícia Civil diz que não encontrou nenhum indício da participação dele. Segundo a defesa, ela apresentou ao Ministério Público, disse que apresentou algumas provas e diligências serão realizadas para confirmar se de fato Benjamin realmente foi o mandante do crime ou não. No celular do Benjamin, à época da perícia, nada foi encontrado que colocasse ele como suspeito do crime. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha um torniquete na região do pescoço, estava enrolado em um plástico bolha e usava a mesma roupa que Anique foi vista pela última vez. Lourival afirma que matou Anique com um soco no pescoço dentro de um motel. Ontem, o local foi periciado pela polícia e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Ele levou o lençol em razão do sangue, esse lençol não foi encontrado e ele, segundo ele enrolou a vítima no lençol e saiu do motel. E havia pago a camareira para não avisar, não falar do lençol, que havia desaparecido do motel. Anique desapareceu no dia 29 de fevereiro em Petrópolis, também na região serrana, onde morava. O marido dela chegou a pagar R$4.600.000 pelo resgate. A negociação foi intermediada por Lourival, que trabalhava na casa da família e era amigo do casal. Os filhos dele, Henrique Fatica e Maria Luísa Fatica, e a amante dele, Rebeca Azevedo Santos, também são réus pelo sequestro de Anique. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo apura a ação de um agente que matou a tiros um suspeito já rendido durante a abordagem em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime foi gravado pela câmera acoplada ao colete do PM. As imagens mostram o suspeito correndo e o policial atrás. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem tinha acabado de abandonar um veículo furtado e tentava escapar. Ao ser alcançado, o acusado resiste e não permite ser algemado. Põe a mão para trás! Põe a mão para trás! Põe a mão para trás! O policial insiste para que o suspeito coloque as mãos para trás, mas ele não obedece. O PM saca a arma e aponta para o homem, que aparece com o rosto ensanguentado. Enquanto recebe mais socos, o suspeito grita por socorro. Põe a mão para trás! Em depoimento, o policial alegou que o indivíduo tentou sacar uma arma que estaria na cintura dele. Foi nesse momento que decidiu atirar. Foram 2 disparos na região da cabeça. O alto comando da PM informou que abriu inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência, que foi no mês passado. Em nota, a Ouvidoria da Polícia do Estado afirmou que as imagens demonstram erro no procedimento. O consumo de itens de supermercado nos lares brasileiros cresceu 1,16% em agosto, quando a gente compara aí com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a alta é de 2,54%. Foi o que indicou uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. A Abras também acredita que a estiagem prolongada e as queimadas devem elevar os preços dos alimentos.
A Gleice diz que sempre que vai ao supermercado sai com uma sacolinha a mais. Eu consumo mais de um ano para cá, sem dúvida. Sem dúvida, tanto alimentício quanto outros ramos também. Temos uma boa alimentação, carne, que antes a gente pensava, vou comprar isso, hoje não. Algo que vem sendo bastante consistente é a diminuição do desemprego. Então, você aumenta a empregabilidade, carteira assinada, benefícios para os novos entrantes. Acho que isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a constância do governo e na previsibilidade do governo nas transferências de renda para a população que recebe aí o Bolsa Família e outros auxílios, como auxílio gás, o pé de meia e assim por diante, né? E os dados da Abras também mostram que a cesta de 35 produtos de largo consumo fechou agosto em R$ 732,82, com alta de 2,13% em 12 meses e de 1,42% no acumulado de 2024. Na comparação com julho, houve queda de 1,32%. As maiores quedas foram nos hortifrutis, batata, tomate e cebola. As maiores altas foram café, pernil suíno e óleo de soja. Analistas de variações de preços da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, estimam que haverá uma pressão para cima nos preços de alguns produtos em virtude das questões climáticas, como o tempo seco e quente e também as queimadas. Esses produtos são principalmente verduras, frutas e legumes e também produtos de origem animal, como carne suína e carne bovina. Além desses itens, o preço do café torrado e moído deve continuar alto no ano. O produto acumula alta de 20%. A tendência de alteração de preço, é importante que o consumidor também fique atento a trocar as marcas. E principalmente, Giovanni, as marcas exclusivas e as marcas próprias das empresas. Por quê? Porque normalmente, para manter a fidelidade do consumidor, eles primeiro fazem as promoções nas marcas próprias, nas marcas exclusivas. Os temporais voltaram a atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. No interior do estado, mais de 300 pessoas estão desabrigadas. No Rio Grande do Sul, mais de 40 municípios foram afetados com a chuva desta quinta-feira. 305 pessoas tiveram que sair de casa e procurar abrigo. Mais de 500 estão desalojadas e precisaram buscar ajuda de familiares. Somente na cidade de Cerrito são 40 pessoas desabrigadas. Em Camaquã, 60 estão desalojadas. Nosso pessoal da equipe de ajuda humanitária já enviou para lá um caminhão com 400 cestas básicas para fazer esse apoio inicial. E também, na sequência, estão seguindo outros itens, que é para atender essas pessoas que precisaram sair de casa. Para manter a população segura e avisada, a Defesa Civil Estadual realiza os alertas por SMS no celular. Basta enviar uma mensagem para o número 40199 e cadastrar o telefone com o número do CEP. Na realidade, aqui a gente não dorme mais tranquilo, porque começou a chover, hoje é quinta, na segunda-feira tu já não dorme mais, porque tu já tem que pensar em levantar as coisas, levantar a geladeira, levantar os móveis. E agora vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira, que já está aqui com a gente, né, Igor? Boa noite para você. O que a gente pode esperar do tempo para essa sexta-feira, hein? Vamos lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, na sexta-feira, o tempo ainda fica instável no sul do Brasil por causa de uma frente fria. Então tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e também no litoral do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, o calor se mantém. Inclusive, hoje a gente bateu um novo recorde de dia mais quente do ano. Os termômetros chegaram na casa dos 35,9 graus, esquentou bastante. Amanhã, a máxima fica na casa dos 30 graus e tem previsão de chuva em pontos do litoral. Na capital paulista, o tempo começa a virar à noite. Por isso que no sábado, a máxima não passa dos 20 graus. No domingo, 26 de máxima e segunda-feira, 30 graus.
No Rio de Janeiro também esquenta bastante. Inclusive, hoje, a capital fluminense entrou no nível 2 de calor. Olha, é o segundo de 5 níveis. Isso acontece quando os termômetros ficam na casa dos 36 até os 40 graus entre 1 e 2 dias consecutivos. Então, está esquentando bastante por lá. Amanhã, o tempo segue abafado, tem previsão de chuva em pontos isolados. E as máximas, como a gente acompanha aqui na tela, fica na casa dos 38 graus. Belo Horizonte marcando 34 de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 32 graus. No interior nordestino, tempo quente e seco, só que no litoral tem previsão de chuva no litoral da Bahia. Na região norte, a instabilidade ainda se mantém em pontos do Amazonas e também do Acre. Só que as temperaturas seguem altas por lá, máximas chegando na casa dos 38 graus em Manaus. No centro-oeste, 42 de máxima. Agora no sul do país, por causa da frente fria, os termômetros não passam dos 20 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigado, Igor. Ainda falando sobre o tempo. A América Latina está ficando mais quente, é o que mostra um estudo recente sobre as condições climáticas publicado pela revista científica Communications, Earth and Environment. Segundo os pesquisadores, os períodos de seca, calor e os incêndios estão se tornando cada vez mais frequentes nas últimas décadas. Os principais biomas atingidos na região foram o Pantanal e a Amazônia. Nesses locais, entre 1971 e 2000, esses episódios climáticos ocorriam cerca de 20 dias ao ano. Já entre os anos 2001 e 2022, essas mesmas condições de seca, calor e incêndios ocorreram por cerca de 70 dias por ano, um aumento de mais de 200%. E diante das queimadas que atingem o Brasil, o BNDES aprovou 180 milhões de reais do Fundo Amazônia para corpos de bombeiros de 4 estados. Amapá, Amazonas, Pará e Roraima vão receber os valores para dar apoio às corporações que combatem os incêndios. Os recursos poderão ser usados para aquisição de máquinas e veículos, equipamentos de proteção individual, realização de obras e capacitação dos brigadistas. Para o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o projeto é prioridade, já que o país sente a pressão da crise ambiental com os incêndios e o calor intenso. E no programa É Notícia desta noite, o jornalista Kennedy Alencar conversa com Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Durante a entrevista, Agostinho enfatizou a gravidade do aumento da temperatura do planeta. Todas as modelagens estão mostrando que a faixa tropical entre os trópicos, né, a faixa localizada principalmente ao longo da linha do Equador, o aumento de temperatura pode chegar a 6 graus. Quando o mundo fala assim, o mundo inteiro, a previsão era que em 2040 a gente chegasse a 1,5 grau de temperatura a mais. É 1,5 grau de temperatura média. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Só que a gente já está 15 meses seguidos, os últimos 15 meses seguidos, nós já ultrapassamos esse 1,5 grau. E quando fala 1,5 grau, para as áreas tropicais, a gente está falando de aumento que pode chegar a 6 graus. 6 graus, isso para o Brasil, inviabiliza estados brasileiros inteiros. É como se fosse impossível continuar sobrevivendo em alguns estados do Brasil. Então, isso precisa ser levado muito a sério. O presidente do IBAMA defende penas mais severas para quem comete crimes ambientais, principalmente incêndios em florestas. A gente vem discutindo isso em várias instâncias. Uma delas, por exemplo, foi no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, em discussão com o CNJ optou por priorizar o julgamento dos processos que tramitam hoje na área criminal e na área civil, relacionado, por exemplo, a incêndios florestais. O CNJ, a gente nem tinha esse número, mas o CNJ descobriu no Judiciário Brasileiro, fazendo uma busca, que existem hoje 11 mil processos no Judiciário Brasileiro e a maioria deles andando lentamente. Então, houve uma decisão do ministro Barroso de que esses processos sejam priorizados. Mas, de maneira geral, as penas são baixas. Então, hoje, por exemplo, a pena para o incêndio é uma pena que está prevista lá no Código Penal de 1940, de 2 a 6 anos, mas o que se aplica é a pena da Lei dos Crimes Ambientais de 1998, que é de 2 a 4. Se for culposo, 6 meses a 1 ano.
isso é convertido rapidamente em cestas básicas, então a pessoa não vai presa. Você não tem pessoas hoje no Brasil presas por desmatamento, por grilagem, por garimpo ilegal, por incêndios florestais. Então, a legislação brasileira, apesar de ter sido muito bem escrita, muito bem redigida, nós temos algumas leis ambientais brasileiras que é uma verdadeira obra de arte, mas do ponto de vista de efetividade, é muito baixa. A impunidade, infelizmente, ainda prospera no Brasil. Esse ano já morreram 15 pessoas tentando apagar incêndios. O IBAMA perdeu um brigadista. No Piauí morreram 2 brigadistas de uma prefeitura local que estavam lá tentando apagar um incêndio. Então, a gente tem um agravamento de doenças respiratórias. Isso. Pessoas que têm alguma sensibilidade nesse período estão passando muito apuro nas cidades brasileiras, mas tem gente morrendo tentando apagar incêndio. Ou seja, tem consequência. Agora, a gente precisa que essa consequência também seja do ponto de vista repressivo. Que, de fato, a legislação brasileira trate esses temas com a devida seriedade. Rodrigo Agostinho falou ainda sobre a exploração de petróleo em alto mar e o controle do IBAMA sobre essas operações. O IBAMA ele é o responsável pelo licenciamento em alto mar. Então, as operações de petróleo e gás que são feitas no ambiente marinho, todas elas têm licença do IBAMA. Então, todas as plataformas existentes, todas as estruturas que tem no mar hoje, o IBAMA faz toda uma avaliação do impacto ambiental, avalia se existe uma estrutura para poder atender um eventual incidente, um eventual acidente, e emite as licenças. Esse ano mesmo, a gente emitiu várias licenças para a Petrobras. O ano passado estava em análise um pedido de licença para a exploração de petróleo na costa do Amapá, e o entendimento da equipe naquele momento é de que ali não tinha estrutura suficiente para, se tivesse um eventual acidente, de se fazer o atendimento. O IBAMA ele não faz a avaliação da política energética brasileira. E as pessoas acabam confundindo. As pessoas acham que o IBAMA é ele que decide se o Brasil vai queimar mais petróleo ou menos petróleo, se vai queimar carvão, se vai queimar gás, se vai gerar energia eólica ou energia termonuclear, por exemplo. O IBAMA ele olha para os empreendimentos um a um e avalia os riscos e os impactos ambientais de cada empreendimento. Ou seja, naquele caso concreto, o objetivo deles de atuar ali, caso houvesse um acidente, não tinha uma estrutura própria perto para agir rapidamente. Foi por isso? Esse foi o motivo do indeferimento do licenciamento no ano passado. A proposta da Petrobras era de, num eventual acidente, utilizar uma estrutura localizada em Belém, a 870 quilômetros da área de exploração, da área de perfuração. A equipe do IBAMA entendeu pela inviabilidade disso, indeferiu o pedido, ou seja, não autorizou o ano passado. As equipes estão dialogando. A empresa brasileira que tem o maior número de licenças ambientais é a própria Petrobras. A Petrobras sabe fazer. Isso não tira o debate da sociedade discutir se aquela região deve ou não ter exploração de petróleo. Não é tarefa do IBAMA isso. O IBAMA é se decidir fazer como pode fazer. Mas isso não é, de fato, não é tarefa para o IBAMA. Tá. Eu não tenho dúvida que o mundo inteiro tem que fazer a transição energética. O mundo inteiro vai ter que virar essa chave rapidamente. O mundo está numa situação muito delicada. Mas não é o IBAMA que faz esse tipo de decisão. Não é onde vai ter petróleo, não vai ter petróleo, se o Brasil vai continuar produzindo petróleo. Não é uma decisão que cabe ao IBAMA. O IBAMA vai olhar, obviamente, as condições de cada empreendimento. Para vários empreendimentos da Petrobras esse ano foram emitidas licenças. Mas o tempo todo o IBAMA também diz não para muita gente. Ou seja, com rigor na segurança, podem ser aprovados. Esse é um debate que continua. A Petrobras tem apresentado novos estudos para o IBAMA e a equipe técnica está fazendo análise. O que eu posso dizer é que, de fato, a Petrobras está concordando com a ideia de montar uma estrutura mais próxima e isso vai ser analisado pela equipe de licenciadores do próprio IBAMA. O É Notícia com a entrevista com Rodrigo Agostinho vai ao ar essa noite, à 00:10. Não perca. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo histórico de conciliação para acabar com o conflito fundiário de demarcação da terra indígena Yanderu-Marangatu, em Mato Grosso do Sul. Foram quase 30 anos de disputa judicial entre o povo indígena e os produtores rurais do estado. A audiência de conciliação durou quase 7 horas. O acordo firmado entre as partes prevê que a União pague indenização aos produtores rurais no valor de R$ 27.800.000. Em troca, os indígenas
vão permanecer nas terras. Acessibilidade nas eleições municipais. Algumas urnas eletrônicas terão uma gravação de voz para auxiliar as pessoas com deficiência visual. O recurso é usado para informar aos eleitores o cargo em votação e os números digitados. Alunos e professores de um centro especializado em atendimento a pessoas com deficiência visual de Belo Horizonte participaram de um treinamento para conhecer a nova voz da urna eletrônica, menos robótica e mais compreensível. 1, 2, 3, volta lá. Achei ótimo, tá tranquilo, fácil de votar. As gravações foram feitas por uma atriz e cantora que nasceu com deficiência visual e sempre sonhou em dar a voz a uma ferramenta de leitura de tela. O áudio já existia nas urnas das eleições anteriores, mas era um áudio menos confortável para o eleitor, pessoa com deficiência visual. Então, nas eleições desse ano, vai ser mais confortável, mais humanizada. Assim que chegar a sessão eleitoral, o usuário com deficiência visual vai receber um fone de ouvido para ser conectado à urna. A assistente de áudio vai dar instruções em todas as etapas. Serão informados o cargo em votação, o número digitado e o nome do candidato escolhido. As urnas oferecem também teclas antiaderentes e os números em alto relevo com o alfabeto em braille. O recurso permite que o eleitor saiba qual tecla está pressionando. Eu achei bons recursos, foi muito importante para nós. Os deficientes visuais têm ainda o direito de votar com cão-guia ou entrar na cabine de votação com um acompanhante de sua confiança. Já os eleitores com deficiência auditiva contam com tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Todos os nossos dados são autodeclarados, ou seja, no momento em que ele faz a sua inscrição, ele se autodeclara deficiente, para que possa ser feito ali todo o seu cadastramento na seção própria e, consequentemente, de plena acessibilidade. Segundo o TSE, o Brasil tem quase 1,5 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência aptas a votar. A maioria está concentrada na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir do momento em que você não restringe a participação de ninguém ao pleito eleitoral, nós estamos consagrando a democracia. Com o primeiro turno das eleições municipais marcado para o dia 6 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral inaugurou em Brasília um espaço dedicado aos jornalistas que vão acompanhar as votações. O Centro de Divulgação das Eleições tem 530 metros quadrados e fica no terceiro andar do edifício sede da Justiça Eleitoral em Brasília. Aqui, jornalistas nacionais e internacionais receberão todas as informações em tempo real das eleições municipais pelo Brasil. O espaço foi inaugurado pela presidente do TSE, Carmen Lúcia. Não me canso de repetir que não há eleições democráticas sem imprensa livre, independente, para que, então, esta importante função seja levada a cada eleitor brasileiro. No dia 6 de outubro, 155 milhões de brasileiros, de 5.569 municípios, vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Desse total, o Tribunal Superior Eleitoral prevê que pelo menos 103 cidades terão segundo turno, que está marcado para o dia 27 de outubro. Você sabia que 214 cidades têm apenas um candidato a prefeito em 2024? O número é o dobro em relação às últimas eleições municipais em 2020. Na época, eleitores de 107 cidades tiveram apenas uma opção na hora de ir às urnas. Com maior concentração no sul e sudeste, juntos, esses municípios têm cerca de 1,4 milhão de pessoas. Batatais, no interior paulista, é a maior cidade a ter apenas um candidato. E nesse caso, você sabe como funciona o processo? A lei eleitoral é clara. Como é considerado eleito o candidato que tiver a maioria dos votos, não sendo contados os brancos e nulos, um único voto é suficiente, podendo inclusive ser do próprio candidato ou candidata. O Supremo Tribunal Federal ouviu testemunhas nas investigações sobre a invasão a sistemas de justiça pelo hacker Walter Delgatti. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, acusada de ser a mandante do crime, não compareceu. A defesa de Zambelli apresentou atestado de que a deputada está internada em São Paulo com arritmia cardíaca.
Walter Delgatti compareceu, mas também não depôs. Hoje foram ouvidas 4 testemunhas, entre elas o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Ele confirmou que Zambelli levou Walter Delgatti à sede do partido, mas negou que ela tivesse pedido a contratação do hacker. Costa Neto admitiu que perguntou a Delgatti se ele conseguiria invadir o telefone de uma secretária do partido, mas disse que foi apenas um teste. Eu falei, mas você é capaz de tudo isso? Você é capaz de invadir o telefone até da minha secretária aqui? Ele falou, sou, eu preciso de um tempo. Eu perguntei por curiosidade, porque eu sabia que ele era habilidoso, e aquilo me deixou curioso. Na Bahia, a Polícia Federal deflagrou a Operação Barganha, que investiga crimes de fraude a licitações, desvios de recursos públicos em contratos da Prefeitura de Ilhéus. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, do PSD, conhecido como Marão, foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal. Ao todo, os agentes cumpriram 17 mandados em Ilhéus, Itabuna, Salvador, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. As investigações apontam a existência de um esquema de pagamento de propina a agentes públicos e superfaturamento dos serviços em diversos contratos, com valores superiores a 45 milhões de reais. A Polícia Federal encontrou na casa de um dos empresários investigados R$915 mil em espécie. Os envolvidos responderão por fraude, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Procurada pela nossa produção, a assessoria do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, não se manifestou. Com a crise climática, o interesse por novas fontes de energia tem aumentado no Brasil. No ano passado, mais de 90% da energia produzida no país foi gerada por fontes sustentáveis. E os pequenos empreendedores estão investindo mais na energia solar, que além de boa para o meio ambiente, é uma fonte econômica. Secador, ar-condicionado, lavatórios e, claro, a iluminação do salão de beleza do Luciano. Tudo isso alimentado por energia solar. É que há 1 ano e meio, ele decidiu investir em uma fonte de energia mais sustentável e mais barata. Com a concessionária, eu já cheguei a pagar na bandeira até mais de R$4 mil. E atualmente a menor conta praticamente R$1.300. Isso sem contar a questão da bandeira, que a gente está entrando agora, né, na amarela e possivelmente vamos para a vermelha, que aí a diferença, a economia é muito maior. Assim como Luciano, outros empresários também buscam fontes de energia mais baratas. Por isso, o mercado de assinatura de energia solar vem ganhando cada vez mais espaço. Nesse serviço, o investimento para a aquisição das placas solares fica por conta das empresas donas de fazendas solares, que captam a energia gerada pela luz do sol, enviam para a rede das concessionárias e depois repassam parte da energia com desconto aos clientes. Hoje você não precisa fazer um investimento para ter acesso à energia solar e energia mais barata. A Bowie já fez esse investimento para você. Essa energia já está disponível para você. Basta você entrar no site da Bowie, acessar, fazer uma cotação, que você vai poder começar a receber essa energia sem nenhum investimento ou taxa de adesão. No Brasil, o serviço de energia por assinatura, que começou em 2015, está em expansão. Uma das grandes vantagens é que, assim como no serviço de streaming, por exemplo, o cliente só paga enquanto usa o serviço e não a taxa de assinatura ou cancelamento. Então, é um sistema muito fácil de assinar. Você digitalmente consegue fazer um cadastro e você passa a ter uma energia renovável, uma energia, em sua grande maioria, solar, renovável e mais barata, porque é uma energia mais moderna, tem custos muito mais acessíveis. Quem já contratou o serviço conta as vantagens e não quer mais voltar para o modelo convencional. Estou muito satisfeito, a questão da economia, a questão da proximidade que eu tenho com eles. Eu tenho muito mais possibilidade de economizar tendo uma energia sustentável. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos e Ricardo Nunes liderando a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto.
O MDBista manteve o mesmo percentual em relação à pesquisa anterior, divulgada no último dia 20. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 25%. Antes eram 26%, uma oscilação negativa de 1 ponto percentual. Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, ficou em terceiro lugar com 21% das intenções de voto. No levantamento anterior, ele tinha 19%. Em seguida, vem a deputada Tabata Amaral, do PSB, que tem 9%. Na última pesquisa, estava com 8%. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece com 6%. No último levantamento, também tinha 6%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 2% dos entrevistados, 1 ponto percentual a menos que o último levantamento. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, Ricardo Senesi, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 6% e indecisos somaram 3%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de votos em um possível segundo turno entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal. Neste cenário, Boulos venceria com 47% contra 38% de Marçal. 15% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar, e 1% não soube responder. Em um outro cenário de segundo turno entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Nunes venceria com 52% das intenções de voto contra 36% de Boulos. 11% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar, e 1% não soube responder. Em um outro cenário de segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 57% das intenções de voto contra 26% de Pablo Marçal. 15% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar, e 1% não soube responder. A pesquisa foi realizada entre 24 e 26 de setembro e entrevistou presencialmente 1.610 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Um trem de carga pegou fogo em uma ferrovia no interior de Minas Gerais. A composição transportava toras de eucalipto e as chamas atingiram 30 dos 96 vagões. Isso aconteceu próximo à cidade de Antônio Dias, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Bombeiros e equipes da empresa controlaram o incêndio. Ninguém se feriu e as causas estão sendo investigadas. As viagens no trem de passageiros entre Minas Gerais e o Espírito Santo foram suspensas e devem ser retomadas no próximo sábado. A Petrobras anunciou hoje uma queda de 9,1% no preço do querosene de aviação a partir de 1º de outubro. O valor representa, na prática, uma queda de 34 centavos por litro. Desde o início do ano, o combustível de aviação já caiu 16,4%. A companhia não descartou o corte de preço em outros combustíveis. A presidente Magda Chambriand ainda ressaltou o compromisso da gestão dela em aumentar a oferta de gás ao mercado. Obrigado pela sua companhia nessa quinta-feira. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.